A Panini colocou nesse dia 30 de abril um vídeo ali no canal dela, o Panini Brasil. Um vídeo, na verdade, que era de lançamentos, não foi nenhuma live como geralmente eles fazem. E o que mais chamou a atenção de todo mundo, muita gente já deve estar sabendo disso, é que ela divulgou um tipo de nova linha ou série de quadrinhos que ela vai publicar, que seria, no caso, o DC de bolso. A primeira coisa que a gente percebe de curioso nisso é que eles começaram pela DC e não pela Marvel, como geralmente acontece aqui, porque historicamente as editoras que pegaram Marvel e DC, como aconteceu com a Abril, elas sempre dão preferência à Marvel. Eu não estou dizendo isso porque eu tenho essa frescura de escolher um editor ou outro, eu gosto das histórias das duas, mas foi curioso no mínimo eles terem começado pela DC. E essa revista, no caso, ela vai publicar edições de quadrinhos já conhecidos aí. A primeira deles vai ser O Reino do Amanhã. Ela vai ter capa cartão 14,5 por 21,7 centímetros e vai ter 216 páginas, sendo que a Panini não divulgou a qualidade do papel. O que acontece é que essa nova série aí de quadrinhos com um tamanho abaixo do formato americano, que é 17 por 26, ele é baseado numa série com a mesma proposta que a DC lançou em novembro do ano passado, que é o DC Compact. Esse formato aí, como a Panini divulgou, ele está aproximadamente ali perto de o que é o Tex Willer da Mythos, em papel jornal. Então não dá para chamar exatamente essa linha de pocket, porque é uma revista que tem um tamanho de livro assim, não sendo livros grandes, mas num tamanho que já é conhecido. O que eu posso dizer a vocês quando eu ouvi falar dessa notícia é que isso não me surpreendeu tanto, nem me deixou assim empolgado, como acontece com vários canais e sites por aí que estão tratando isso de novo, como se fosse a nova iniciativa da Panini para atrair leitores mais novos e leitores com baixo poder aquisitivo. O que acontece aqui é que os leitores, e principalmente esse pessoal do YouTube, eles caem sempre no mesmo erro, porque eles não têm noção do histórico de como as coisas são feitas aqui por essas editoras. Por exemplo, quem é leitor mais antigo da Panini deve se lembrar que essa não é a primeira vez que ela tem uma tal iniciativa, como é considerada, de publicar quadrinhos mais baratos. Vocês devem se lembrar, por exemplo, pelo menos uma parte de vocês, daquela linha Marvel mais Aventura e DC mais Aventura, que a proposta era publicar uma história de 22 ou 24 páginas, uma só, por R$ 1,99, que foi lançada lá em 2011. E pela Marvel teve 10 edições, pela DC tiveram somente 6 edições. Essa revista Marvel+, ou DC+, ela teve um papel ali um papel couché de gramatura baixa para capa mole, como o pessoal fala. Teve miolo em LWC e custando esse preço aí. Não foi um sucesso, não dá para dizer que essa série foi um sucesso, apesar de ter publicado histórias boas, mas ela, nenhuma das duas, nem a da DC nem a da Marvel, durou muito. E depois disso tiveram outros lançamentos de quadrinhos na tentativa de baratear, se é que a gente pode colocar desse jeito, vindo da Panini. Vocês, por exemplo, devem se lembrar também da linha Marvel Action, uma do Homem-Aranha e a outra dos Vingadores. Essas edições duraram de 2020 a 2022. A do Homem-Aranha teve 4 edições e a dos Vingadores teve 3. Também não fizeram sucesso. E há pouco tempo atrás também, em janeiro de 2023, a Panini lançou uma revista chamada Aventuras Marvel, copiando logicamente o título famoso da Abril. Ela teve somente 7 edições, durou de janeiro de 2023 a março de 2024.
e ainda foi publicada desse jeito aí, descontinuadamente. Na verdade, saltado de mês a mês e depois foi descontinuada. Por essas 3 edições aí, vocês veem que tudo isso também foi anunciado como se fosse uma alternativa para você pagar barato da Panini, que para mim, pelo custo-benefício, nenhuma delas era ideal. Essa Aventuras Marvel, por exemplo, ela só tinha 52 páginas e era publicada por R$ 9,90. O custo-benefício não compensava você pagar esse valor para uma revista pequena e fina. E agora a Panini aparece com mais essa série de quadrinhos de bolso, entre aspas, que ela vai lançar, que deve pegar quadrinhos aí mais chamativos do que essas outras edições que eu falei. Já começou com Kingdom Come, mas tem detalhes aí que o pessoal que está comentando em canais e em sites não estão prestando atenção, e alguns até estão acreditando realmente que isso aí tem chance de vingar. Eu acho que até certo ponto algumas edições vão vender bem, mas tem coisas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a gente sabe que o público atual de quadrinhos, ele é um público pequeno, é um público reduzido, não é mais aquele público antigo de quadrinhos de leitores de massa para quadrinhos publicados em tiragens grandes. E esse nicho vem encolhendo cada vez mais e se limitando a esse público que pode pagar por volumes mais caros. Então a gente sabe que a Panini não fez essa edição para esse público, e também ele não é o ideal pelo custo-benefício para o público que tem baixo poder aquisitivo. Porque parem para pensar, esse público aí mais elitizado, que eles vão nas redes sociais e ficam pedindo por luxo, por ônibus e tudo, eles não vão pagar por um quadrinho pequeno inferior ao formato americano. Eles estão publicando pela primeira vez aqui no Brasil, eu acho, o Reino do Amanhã num tamanho inferior ao que ele sempre foi publicado aqui no Brasil e reeditado várias vezes. Então isso não é do interesse do leitor. Capa, cartão, seja lá com que papel, se for couché ou LWC, isso aí não é do interesse de um público que quer cada vez mais luxo. E o público que já pulou fora, que não está comprando quadrinhos da Panini porque tá caro demais, eles também não vão achar vantajoso pegar essas edições pequenas. Por exemplo, os leitores mais antigos, feito eu, eles não vão querer essas revistas como opção, porque eu já tenho várias dessas revistas que possivelmente vão ser lançadas, são edições que o pessoal já tem, e eles não vão querer trocar as edições que eles têm em formato americano, publicada de uma maneira aceitável. O Kingdom Come, por exemplo, eu tenho eu acho que era uma edição de 10 anos de aniversário, em capa, cartão e papel LWC, mas é uma ótima edição, é o suficiente para você guardar ela a vida inteira. Então, para quem exatamente a Panini está trazendo essa coleção de quadrinhos DC de bolso? Ninguém sabe ainda se ela vai anunciar uma coleção Marvel de bolso, mas possivelmente vai. Eu vi até um vídeo do canal do colecionador em que ele estava falando ali que o pessoal estava passando informação errada, dizendo que o quadrinho custaria R$50, o R$49,90, mas já havia desconto para que ele baixasse para R$40. Ainda assim, eu acho que o custo-benefício não vale para você ler um quadrinho clássico feito o Reino do Amanhã e outros que vão ser publicados por esse valor aí. Porque parem para pensar, uma edição de saga, de qualquer saga de personagens da Marvel ou da DC, ela é vendida a R$40, a R$39,90, e você tem ali um papel que não é tão bom, é o offset, mas tem capa, cartão, a revista vai durar, é publicada num padrão razoável e é em formato original americano. Eu não acho que as pessoas vão achar tão interessante assim esse formato. E a gente tem que lembrar que essa vantagem de você pagar o desconto do site da Panini,
ele só vale para quem mora perto das regiões. Então essa ideia de que vamos lançar uma série Pocket que vai atrair novos leitores ou vai ser uma opção mais barata, isso aí já vai por água abaixo, sendo que a Panini, a própria editora, ela não falou nada sobre isso. Quem fica propagandeando desse jeito são os sites e canais, mas isso realmente não vai funcionar, porque eu vivo aqui, por exemplo, no Nordeste. Você vai pagar um frete alto que não vai compensar o desconto que a Panini vai dar, e o quadrinho vai acabar, no fim das contas, mais caro do que se ele fosse vendido pelo preço de capa, se é que é o preço de capa esse, R$ 49,90. Então, na verdade, isso não serve mesmo como opção para você pagar barato ou consumir quadrinhos como se fosse na época da Abril, num formato menor, até porque a Panini já fez isso. Os quadrinhos que eu citei antes, eles já foram publicados em formato menor, tirando o DC e Marvel Mais Aventura, e não funcionou, fracassou. Eu acho até que essa série pode durar mais pelo fato de publicar quadrinhos mais famosos assim, mas esse formato ele não tem por que dar certo. Eu acho que isso não vai vingar com mais outras séries da Panini. Não é uma opção para o leitor, já que ele pode buscar em sebos, em grupos de leitores que vendem e trocam quadrinhos, em sites também. Se o quadrinho não tiver escasso, ele pode ser vendido por um preço mais em conta e você conseguir o quadrinho no formato original e não nessas versões encolhidas do quadrinho. Eu não posso dizer, na verdade, se essa coleção ela vai vingar ou não. Ela tem chance de vingar, mas eu acho que ela não vai tão longe assim. E também, toda vez que a Panini tem a chance de, influenciada por um formato lá de fora dos Estados Unidos, como aconteceu no caso daquela série de 30 anos do Sandman, ela tem uma oportunidade de fazer alguma coisa decente e ela acaba estragando. No caso de Sandman, ela aumentou tanto o preço que inutilizou o fato da revista ser publicada em capa cartão e papel LWC. E também porque quem é que pode garantir que o preço desses quadrinhos não vão aumentar também, como foi o caso da própria Sandman. Outra coisa que eu tô vendo muito o pessoal falar por aí é que essa coisa de publicar séries em formato menor para ser mais acessível, porque isso aconteceu na Panini da Espanha também. Eles têm uma série lá desse tipo, igual a tal DC Compact. E eles estão dizendo que isso é uma tendência mundial, mas não é necessariamente assim. Não é bem assim que a coisa acontece. Essas séries elas fazem parte das publicações gerais dessas editoras. Eles publicam em formato americano ou maior, formato magazine para aqueles álbuns europeus. Então o que acontece é que se a Panini quisesse realmente lançar vários quadrinhos desses aí que são sempre republicados, como o Batman 1, por exemplo, o que ela deveria fazer era trazer para o formato capa cartão e offset, como acontece com as sagas, porque daí quando você pegasse eles com desconto numa Amazon ou qualquer outro site, você pagaria realmente barato e leria o quadrinho, ao invés de ficar fazendo essas tentativas, entre aspas, que nem são tentativas. Tem gente que acredita de verdade que a Panini quer produzir quadrinhos baratos, mas isso é ridículo. Porque se você pegar só esse quadrinho e comparar com a porcentagem dos quadrinhos que a Panini publica, que são caros, eles devem dar no mínimo uns 98,9% ou alguma coisa assim. E só isso aí seria o quadrinho como opção para se pagar barato, entre aspas. Então deixem aí a opinião de vocês sobre o que vocês pensam disso. Já tem um monte de gente por aí que tá torcendo o nariz para essa série. Eu não acho realmente que, apesar de que eu não vou tentar ficar adivinhando, mas eu não acho que isso vai dar tão certo assim. Então opinem aí, falem o que vocês pensam a respeito disso, tendo em mente que essa é só mais uma dessas ideias da Panini que
notoriamente, como eu mostrei para vocês aqui, fracassaram. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no caso. Muito obrigado a quem viu o vídeo até agora, se inscreva no canal e até a próxima.